Olá a todos, eu me chamo Patrick Cristo de Mello e eu sou aluno do professor Matheus Bernardino de Souza e hoje estarei apresentando para vocês o tema da minha iniciação científica, que é GAP7 e coordenadas de Coons. Eu vou começar introduzindo o que é uma M-extensão. Uma M-extensão é um conjunto finito dos naturais que admite a seguinte partição, onde o primeiro valor dessa minha primeira partição são os elementos de 1 até m-1 e os elementos subsequentes dessa minha partição eles estão contidos nas minhas partições anteriores, adicionadas ao valor m, que vamos ver para frente, que esse valor m é a minha multiplicidade. Além disso, nos últimos anos, eu tenho feito essa iniciação científica com o professor Bernardini, voltada mais para o estudo dos gap sets e semigrupos numéricos. E a gente pode definir um gap set como sendo uma M-extensão, ou seja, os gap sets são um subconjunto das M-extensões, que ela satisfaz a seguinte propriedade. Para todo elemento z pertencente ao meu gap set G, e o z pode ser escrito como uma soma de dois números naturais quaisquer, x e y, então o x tem que pertencer a G, ou então o y tem que pertencer a G. Se ele satisfaz essa propriedade, além de ser uma M-extensão, ele é um gap set. Além disso, eu vou apresentar para vocês as variantes de uma M-extensão A. Esses são os principais variantes, são valores que são importantes para a gente no nosso estudo. O gênero, G de A, é a cardinalidade de A, ou seja, quantos elementos a minha extensão A tem. A multiplicidade é o menor elemento, é o menor inteiro positivo que não pertence a A, e a multiplicidade vai servir quando a gente for fazer a partição da minha extensão, ela vai servir como indicador de onde ocorre esse corte da minha partição, onde vai ser particionado. O condutor é o menor inteiro, tal que C mais M não pertence a A para todo o inteiro N. E o condutor, ele, de forma informal, ele mostra qual é o tamanho da minha partição. E por último, a profundidade Q de A é o menor inteiro maior que ou igual a C sobre N. O condutor vai me dizer, a profundidade, perdão, vai me dizer quantas partições minha M-extensão tem. Por último, antes de introduzir um exemplo, eu queria falar sobre as coordenadas de Coons, que é uma importante ferramenta do nosso estudo. Então, seja um gap set de multiplicidade M, as coordenadas de Coons são dadas pelos elementos K1, K2 até Kn-1, multiplicidade menos 1, onde esses elementos são a quantidade de elementos, esses elementos K são a quantidade de elementos do meu gap set G, tais que esses elementos são congruentes a I módulo M, minha multiplicidade. Vamos a um exemplo. Aqui no primeiro nós temos uma extensão no qual ela não é um gap set, ela não satisfaz aquela propriedade no qual nós tínhamos falado na introdução. Essa minha extensão A, ela pode ser particionada da seguinte maneira, no qual os invariantes são G igual a 10, meu gênero vai ser igual a 10, a quantidade de elementos é igual a 10, minha multiplicidade que corta minha partição vai ser igual a 6, o primeiro elemento que não pertence a A. Meu condutor, que é o maior elemento mais 1, ele é igual a 22, e a minha profundidade, que é a quantidade de partições, ela é igual a 4. Além disso, nós podemos definir o pseudo-Coons, pseudo porque ele não é um gap set, então o meu pseudo-Coons vai ser 1, 3, 4, 1, 1, que é a quantidade de elementos congruentes a 1, módulo 6, congruentes a 2, módulo 6, 3, 4, 5 e assim por diante. O motivo pelo qual ela não é um gap set é porque 14 pode ser escrito como uma soma de 7 mais 7, e o 7 não participa da minha extensão, e o 21 pode ser escrito como uma soma de 10 mais 11, e nenhum 10 e nenhum 11 pertencem à minha extensão A. Já aqui, nós temos o exemplo do G, no qual ele satisfaz aquela condição dita na introdução, e além disso, ele pode ser particionado da seguinte maneira, no qual o gênero, que é a quantidade de elementos, é igual a 12, multiplicidade, onde corta minha partição, é igual a 6, meu condutor é igual a 24, e a profundidade, que são a quantidade de partições, é igual a 4. E além disso, nós podemos escrever sua coordenada de Coons como sendo 1, 2, 2, 3, 4. Quando eu estava falando na introdução que, por conta de alguns elementos, uma M-extensão pode vir a não ser um gap set, nós chamamos esses elementos de falhas, eles fazem com que a minha M-extensão falhe em ser um gap set. Então, a árvore de M-extensões ela é feita para que a gente possa identificar quais são essas falhas, quando elas ocorrem e como elas se propagam. Então, se uma extensão tem uma falha e eu vou fazer uma árvore com ela se propagando, quais vão ser as próximas falhas que vão ocorrer, quantas vão ser essas falhas, onde elas vão ocorrer e assim por diante. E aqui nós temos um exemplo de uma árvore feita com os primeiros elementos.